Mais de 700 candidaturas estão com aprovação pendente na Justiça. Aguardando recursos pendentes de julgamento, candidatos podem ser votados, mas não sabem se poderão assumir. E para falar sobre esse assunto, vamos até Brasília, ao vivo, com a repórter Camila Andrade. Boa tarde, Camila. Uma situação que se repete, candidatos que depois da eleição têm a candidatura negada. O que está acontecendo? Por que dessa demora toda, hein? Pois é, né, Mark? O prazo final ali para análise de todos esses casos era o dia 12 de setembro, pelo menos oficialmente, mas como você disse, já é recorrente em todas as eleições que nesse prazo eles ainda não tenham conseguido fazer análise de todos esses recursos que são apresentados então por esses candidatos. A gente está falando de dois casos, só para deixar mais claro para quem está nos ouvindo, né? Tanto aqueles em que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já faz a análise automática se esses candidatos são aptos ou não a serem candidatos, ou seja, se eles atenderam ali aos requisitos, mas também, um segundo caso, que é quando outros candidatos, em especial da oposição, partidos, inclusive, entram com recursos tentando indeferir candidaturas, cada um deles apresentando diferentes argumentos. E aí é preciso a análise detalhada dos juízes desses casos. E por isso a gente tem sempre esse atraso aí, essa fila imensa de casos de candidatos que estão fazendo campanha, mas que não sabem ainda se vão ser ou não elegíveis. A gente tem, por exemplo, aqui no Distrito Federal, alguns exemplos, como o ex-governador, o José Arruda, que chegou a fazer campanha, foi para as ruas, ele se candidatou ao cargo de deputado federal. No início, como não se sabia se ele poderia ou não ser candidato, tinha toda aquela questão da discussão que estava, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que poderia ter um impacto. Ele acabou optando, depois de saber que poderia concorrer, então, para o cargo de deputado federal e não de governador, fez essa campanha, mas no final das contas ele foi considerado inelegível, ou seja, esses recursos foram indeferidos. E a gente ainda tem, como eu comentei, 756 candidaturas nessa situação. Quando a gente fala especificamente do Paraná, a última atualização do Tribunal Regional Eleitoral aponta 5 candidaturas. E aí eu vou dar mais uma vez aquela dica que a gente tem costumado dar nos últimos dias, que é o site divulgacandicontas.tse.jus.br, lembrando que o Candi é com o D mudo, porque lá você consegue ter acesso a uma série de informações, inclusive as contas, o que foi declarado por cada um desses candidatos nas eleições de 2022 pelo Estado. Então você consegue ver candidatos ao governo do Estado do Paraná, mas também os candidatos a senador, os próprios suplentes de senadores, os deputados estaduais e federais. Às vezes, essa atualização dos casos que ainda estão sob júdice, ou seja, que estão ainda aguardando essa análise, recursos, eles não aparecem automaticamente ali. Então, alguns deles já foram resolvidos, mas eu estava aqui dando uma verificada agora e, por exemplo, quando a gente acessa a página em específico dos candidatos a deputado federal do Paraná, o segundo nome que aparece na lista, o Adail Lemos Inglês, ele é conhecido como Adail Inglês, ele está aqui como indeferido com recurso. E aí, se você for rolando aqui a página, você encontra alguns outros nomes que ainda têm uma pendência ou outra com a justiça. É o caso, por exemplo, da Adriana Araújo, do PP, e assim por diante. Então, ali é um local bastante interessante para você checar qual que é a situação do candidato em quem você pretende votar. E aí, eu já vou aqui emendar uma dúvida que provavelmente muitos dos nossos ouvintes podem ter, que é o que acontece então com esses votos, porque todas essas pessoas, inclusive essas que a gente já sabe que não vão poder realmente assumir cargos públicos, mas que fizeram a campanha, ou até mesmo aquelas que ainda não sabem se vão ou não poder assumir se não teve essa conclusão do julgamento, ou seja, ainda pode assumir o cargo, mas ainda não está certo, não tem o martelo batido, Mark. O que acontece com esses votos depois, né? O nome, a fotinha de todas essas pessoas vão aparecer nas urnas, as urnas já foram lacradas há alguns dias, então, portanto, os eleitores desavisados, ou até mesmo aqueles que, por protesto, querem votar nessas pessoas, vão poder digitar o número, vai aparecer a fotinha, esse número vai ser validado ali no momento, mas depois, com base, então, na análise judicial desses casos, desses candidatos, esses votos são transformados, considerados em votos nulos. E qual que é o problema de toda essa demora na análise judicial disso, Mark? Porque isso pode impactar depois nas cadeiras que vão ser assumidas por cada um dos partidos, porque quando a gente fala de eleições de deputados, são eleições que não são majoritárias, são proporcionais. Então, isso pode impactar o quociente eleitoral dos partidos com a perda de votos que foram direcionados para esses candidatos, e aí sim vira uma confusão lá na frente, viu? Tá, e portanto, exatamente, Camila, eu sempre falo aqui sobre essa questão da lentidão da justiça eleitoral.
que, para mim, deveria ser sim mais ágil, porque as pessoas acabam perdendo literalmente o voto. Eu odeio essa frase quando dizem no seguinte contexto: porque o fulano tá na frente, se eu votar nesse eu vou perder meu voto. Isso é besteira, isso é burrice falar isso, com todo o respeito aqui. Agora, nesse caso, perde o voto, Camila, porque daí a pessoa vota confiando, né, no candidato na urna, não é? Ela pensa o seguinte: se a Justiça Eleitoral permitiu isso aqui, é porque tá tudo certo. Mas, na verdade, a Justiça Eleitoral foi lenta demais, demorou para julgar os recursos, enfim, e aí a pessoa vota, aí o candidato não poderia ser votado, então foi o erro do judiciário, que não deveria nem ter deixado ele se inscrever, mas foi bem, vota, perde o voto. Aí muda a chapa inteira, quando não tem que fazer novas eleições. Tá cheio de casos assim de cidades do interior, né? Que eles deixam a eleição acontecer, aí o candidato é impugnado e tem que refazer a eleição, mais gasto público, inclusive, nesses casos, para refazer todo o processo. Então temos que fazer aí a Justiça Eleitoral ser mais ágil. Ela é tão rápida para outras coisas, para proibir celular, para proibir arma, para proibir não sei o quê. Agora, para fazer o papel fundamental dela, que é avaliar se um cara pode ser candidato ou não, aí há uma lentidão exagerada. Camila trouxe os dados aí. E, infelizmente, nós vamos ter que conviver com mais esse problema, mais uma eleição. Camila, como é que tá o clima aí em Brasília, hein? Conta pra gente. Você tá na sede do Poder Central. Como é que tá o clima para as eleições por aí? Pois é, Marcos, você sabe que eu tô achando que o clima, pelo menos por enquanto, tá bastante tranquilo, viu? Claro que há essa preocupação em relação ao domingo, especificamente, um dia que, claro, nós jornalistas vamos trabalhar ali sem parar, né? Desde bem cedinho eu começo a cobertura aqui em Brasília, mas hoje ainda a gente percebe uma certa tranquilidade, em especial porque a gente já tem inclusive a preparação dos locais de votação. Então, muitas universidades, escolas que acabam inclusive afogando um pouco do trânsito, hoje não tiveram aulas, né? Então a gente tem um trânsito mais leve nessa sexta-feira aqui em Brasília, já o início de toda essa mobilização da segurança. Hoje, por exemplo, eu acompanhei a distribuição das urnas aqui no DF, e esse trabalho foi feito com a escolta de muitos militares, mais de 6 mil policiais militares fazem esse trabalho de escolta, então, dessas urnas eletrônicas que já começaram a ser levadas para esses locais. Fiquei a maior parte do tempo hoje no TRE aqui do DF, não no TSE, mas ainda assim a análise que eu faço hoje, pelo menos, é de um clima de tranquilidade. A gente vai esperar agora o final de semana para ver como é que vai ser esses próximos 2-3 dias. É isso, a Camila aqui também vai ajudar aqui na cobertura do Grupo RIC, vamos demandar ela ao longo do dia lá em Brasília, ela vai entrando conforme a notícia for aparecendo, conforme ela for podendo entrar. Camila, agora o clima tá tranquilo, então isso é muito bom, né? Isso é um bom sinal, mas pelo menos a expectativa é que a apuração não seja tão tranquila assim, né? Lembrando que a apuração é toda feita em Brasília. Todos os votos, né, são computados, né, lá em Brasília. Na verdade, é importante esclarecer isso. Vamos falar aqui o rito escola, até para as pessoas compreenderem. A apuração, oficialmente, é feita na urna. Cada urna, quando você termina a votação, os mesários ali se reúnem, os fiscais de partido podem acompanhar esse processo, aí é emitido o boletim de urna. Ali está apurado. Ali, tá ali, fixa na porta, inclusive, essa orientação, dá publicidade para isso, ali tá apurado o voto daquela sessão. O que o TSE faz lá em Brasília é juntar tudo isso, eles chamam de totalização dos votos. Então vai pegar as urnas de todo o país, vai juntar lá, vai somar e vai dizer, deu isso aqui. Mas a apuração oficial, legal, é feita em cada urna. E aí, Camila, a totalização sim será feita aí em Brasília. Como é que tá a preparação para esse processo? Pois é, Mark, é muito preocupante quando a gente fala desse clima de tensão, né, de polarização das eleições, o que pode acontecer em relação a manifestações no prédio do TSE, justamente por conta desse rito que você falou, né? Os TREs, os tribunais regionais, eles encaminham todos esses boletins de urnas para o Tribunal Superior Eleitoral, um prédio que, como a gente tem explicado nos últimos dias, fica a poucos quilômetros da Praça dos Três Poderes, e é lá que é feita toda essa totalização. Então, esse prédio em específico tem um super esquema de segurança montado, com inclusive bloqueio de drones. Ninguém que não tem autorização vai poder sobrevoar com drones sobre o prédio, toda a área ali do prédio do TSE, e se fizer sem essa autorização, vai ser derrubado de imediato esse equipamento. Além disso, também há inclusive uma rota de fuga para caso haja uma tentativa de invasão ou qualquer tipo de insurgência, digamos assim, da população.
que eles possam então sair com segurança, tanto os ministros como outros trabalhadores, muitos jornalistas, claro, estarão lá. O que é importante também a gente destacar que, como você disse, é possível que a gente acompanhe esse trabalho, né? Inclusive os partidos políticos podem estar no momento em que é feito a impressão desse boletim de urna, eles ficam ali afixados nesses prédios públicos onde há os locais de votação, mas esse ano, justamente por conta desse clima de tensão, de inclusive questionamento por parte de alguns políticos, de alguns eleitores, muitos órgãos, entidades vão fazer uma espécie de contagem paralela. Eu digo espécie porque, claro, a oficial é feita pelo TSE e também porque eles não vão fazer de todas essas sessões eleitorais, e sim de um número ali que seja uma amostra suficiente para assegurar que há de fato essa segurança, ou seja, que os números do TSE realmente condizem com a realidade, com o que foi registrado nas urnas eletrônicas. A gente está falando da própria Controladoria Geral da União, a CGU, e também, por exemplo, o partido do Bolsonaro. Então, alguns órgãos, as Forças Armadas se propuseram, não partido, né, a fazerem essa análise em paralelo. Então, a gente vai ter muita gente nesse finalzinho ali, no final da tarde, já quando começa essa apuração, fazendo esse trabalho de sessão em sessão, de local em local de votação, não só aqui no Distrito Federal, como em todo o país, mas é claro que aqui essa tensão é muito maior, porque é onde está sendo centralizado de fato esse aglomerado aí de boletins que a gente tem pelo país, para que a gente possa saber qual vai ser o resultado efetivo dessas eleições. Obrigado, Camila Andrade, bom plantão de eleições para você aí. Muito obrigada, gente, para todos nós. Para todos.